alguém, alguém aí, passou a pica na cara do Corinthians hoje e felizmente foi a gente, rapaziada. Que jogo foi esse? Resultado maravilhoso, muito melhor do que eu esperava, pelo menos, e acho que boa parte da torcida também. Futebol é bom, futebol é cruel às vezes, mas às vezes ele é bom porque ele é imprevisível. O Santos na última rodada é amassado pelo Ceará, tomando um 3-0, e o Corinthians mete um 3-0 no Mirassol, que até então não tinha sofrido nenhuma derrota desse porte no campeonato. E hoje o próprio Ceará, por exemplo, empata com o Sport na rodada e o Santos mete 3-1 no Corinthians. Poderia ter sido mais por parte do Santos, poderia ter sido um placar menos elástico, por conta de alguns anos que a gente vai falar aqui do Corinthians também. Mas no geral, um Santos que jogou muito bem o primeiro tempo. Eu não lembro qual foi a última vez que o Santos teve um primeiro tempo desse nível, tá ligado? Não deixando o Corinthians jogar, indo pra cima, pressionando, roubando bola, finalizando. A gente viu muito isso com o Vojvoda do Santos chutando mais ao gol. Hoje, primeiro jogo dele que a gente consegue marcar de fato 3 gols. Tudo bem que teve um pênalti, mas mesmo assim não tira o mérito. Santos indo bem e simplesmente não deixou o Corinthians jogar. Corinthians que, tudo bem, desfalcado, e isso tem que ser dito, isso tem que ser levado em consideração. Mas o Santos também que tá se ajeitando. O Dorival tem mais tempo no cargo do Corinthians do que o Vojvoda tem no Santos. O elenco do Corinthians é um elenco melhor que o do Santos, até pelo que eles gastam, né? Não à toa tem tantos transferbans. O Santos tem transferban com um jogador ruim. Que eles também têm, na verdade, porque é tipo o caso do Félix Torres. Mas enfim, tem o Memphis, tem o Garro, que estavam no banco hoje, estavam voltando. Mas tem o Yuri Alberto, que a gente sabe que oscila muito entre um craquinho e um bagre completo. Hoje, felizmente, estava na fase bagre, o que é um milagre, levando em consideração que ele jogou contra a gente, porque o Yuri Alberto, que nem eu falei, ele oscila muito. Ele passa 10 jogos jogando muito e mais 10 jogos perdendo tudo. Mas sempre que ele encontra o Inter e o Santos nesse meio tempo de qualquer um da montanha-russa de oscilação que ele tem, se ele pega o Inter ou o Santos, ele mete gol. Eu achei um milagre ele não meter um gol hoje, felizmente. Mas ainda assim, que nem eu falei, Memphis e Garro no banco, mas ainda assim tinha o Yuri, tinha o Guinegão, que é um moleque que subiu há pouco tempo e tem jogado bem. Querendo ou não, ainda tem o Bidon, que pelo que eu vejo de opiniões de corintianos, recuperou ali o bom futebol, tem jogado muito bem nas mãos do Dorival. O Maicon virou titular com o Dorival e também vem desempenhando bem nos últimos jogos. Ranielli estava ali, mas o Martins estava fora, eu acho, por causa de um BO lá que ele não se apresentou depois da data FIFA. Memphis e o Garro fora, como eu tinha falado. Tinha o Matheus Bidu, que também estava jogando muito bem, estava fora. O Félix Torres estava na data FIFA. O Romero também, embora acho que nenhum dos dois tenha sido titular nos últimos tempos. E o Hugo, obviamente, também estava fora. Felizmente, para nossa sorte, foi esse moleque da base aí do Corinthians. Acho que é Felipe Longo, né? Felipe Longo. Que foi o primeiro jogo dele na carreira. Foi um ponto positivo, é um moleque novo, não fez nenhum milagre, não alterou o placar, graças a Deus. Talvez fosse o Donelli, poderia ter sido mais, poderia ter sido menos, a gente não sabe. Mas enfim, o Santos jogou muito bem o jogo num geral, principalmente no primeiro tempo. Um tempo, né? Não só de ser o primeiro tempo, mas um tempo do Santos que eu não vejo ele praticando esse tipo de futebol há muito tempo. A gente tem comentado, desde que o Voivoda chegou, que o time tem melhorado bastante e teve uma baita oscilação no último jogo contra o Ceará. Mas esse primeiro tempo do Santos, assim, foi surreal. E, assim, dos adversários que o Voivoda pegou desde que ele chegou, o Corinthians é o mais bem qualificado. E ainda assim, embora não na tabela, né? Acho que o Ceará tá na frente do Corinthians agora. Mas, querendo ou não, é um time mais bem montado. É um time que a gente sabe tá meio tacando foda-se no Brasileirão, mas tá na semifinal da Copa do Brasil. Característica do Dorival também, que costuma jogar muitas Copas. Então talvez esteja meio que foda-se no Brasileirão, mas que ainda assim tem o melhor elenco que o Santos enfrentou até agora e é o melhor time que o Santos enfrentou até agora. Comparar com o Ceará, que é um time bem ajeitadinho, mas não é tudo isso, né? Quanto se mostrou contra o Santos. O Grêmio também tá na mesma faixa, o Bragantino tá na mesma faixa, inclusive tomou uma sapecada hoje do Palmeiras. Enfim, o Santos
mantém a distância de 6 pontos da zona. Tem o Bavi para acontecer amanhã. Espero a Deus que o Bahia não faça proeza de perder por Vitória. Pelo menos assim a gente continua mantendo essa distância, uma distância segura de pelo menos 2 rodadas ali de distância do C4. O nosso Vascão, graças a Deus, ganhou do Fortaleza também, mesmo com um a menos. O que cravou o Fortaleza mantendo os 24 pontos, né? Enfim, resultado muito bom. Vamos falar do jogo, né? De início, eu vou ser extremamente sincero, como eu sempre sou aqui. Eu não gostei da escalação quando eu vi que ela tinha saído, mas se mostrou muito eficaz. Eu não gostei da escalação, primeiro, pela manutenção do Escobar. Depois dos últimos 2 jogos, achei que ele tinha ido mal e que o Souza merecia uma chance, principalmente agora jogando em casa. O Corinthians talvez ele ficasse mais recuado e tal. Mas, por mais que o Escobar para mim não tenha feito nenhum jogo brilhante, principalmente o primeiro tempo do Escobar eu achei um pouco abaixo, no segundo ele dá uma melhorada. Mas ok, não comprometeu em nada. Ainda acho que o Souza merecia mais chance, merecia mais oportunidades. Mas, enfim, não tinha gostado disso. Gostei do Igor Vinícius, não só no jogo, mas na própria escalação mesmo, né, no lugar do Mike, que nem eu falei. Tanto o Igor Vinícius quanto o Mike bobeiam na defesa, mas ainda assim na defesa o Igor Vinícius tem se mostrado um pouco melhor que o Mike, sem dar tanto espaço para os adversários, por exemplo, e que ajuda muito no ataque, sai muito com a bola, se apresenta, corre, vai para a linha de fundo, puxa a marcação. Então, gostei da escalação inicial do Igor Vinícius, fiquei com medo que o Voivoda pudesse voltar com o Mike. O Schmidt, não é nem que eu não gostei da escalação do Schmidt, mas que nem eu questionei no último jogo, né? Quando que o Arão vai entrar? Finalmente ele entrou hoje, a gente fala disso mais pro fim do vídeo, mas até que gostei da entrada do Arão. Também achei que o Voivoda poderia alterar a formação de alguma forma. Talvez pudesse ter tirado o Guilherme da escalação de titular, mas enfim, já falei várias vezes aqui, eu entendo que no mundo ideal o Santos não teria o Guilherme, no mundo plausível o Guilherme seria um reserva de luxo, ali, um bom reserva. Mas infelizmente na realidade de hoje o Guilherme é titular absoluto do Santos e isso diz muito sobre o elenco do Santos. Mas enfim, não quero crucificar o Guilherme hoje porque não acho que tenha feito uma partida tenebrosa. Aos 3 minutos, falando do jogo logo, aos 3 minutos já sai o primeiro gol do Santos. Assim, de surpresa, o Santos nos últimos jogos tem sido difícil abrir o placar cedo, mas consegue num escanteio cobrado belamente pelo Barreal. O Zé Rafael sobe, acho que subiu sozinho, não lembro se alguém subiu junto com ele, acho que não. Sobe, consegue fazer o primeiro gol dele com o Santos, né, com a camisa do Santos, faz o gol de cabeça ali, já abre o placar. E ali eu já fiquei com medo que o Voivoda talvez pudesse dar uma recuada no time, não sei, dos últimos jogos, talvez ele não tivesse tão confiante assim. Felizmente não. Manteve a pressão o tempo todo. Foi bom também, né? Primeiro gol do Zé Rafael com a camisa do Santos, já tava tentando há muito tempo, já tava passando perto, principalmente daquele jogo contra o Grêmio, que ele mexe 2 bolas na trave. Aos 5 tem um amarelo besta, muito besta pro Barreal, inclusive, que se eu não soubesse. Na verdade, se eu não soubesse, não. Como eu não sabia o que ele ia fazer durante o jogo, eu já tinha ficado puto com esse amarelo nos 5 minutos, que ele cai numa pilha do Hugo ali muito besta. Um lance anterior ali, o Hugo dá um empurrãozinho besta ali, só pra provocar mesmo no Barreal. E aí no lance seguinte, o Barreal faz uma falta ali de um jeito totalmente imbecil, tá ligado? Poderia ter sido expulso, poderia ter comprometido muito o time nessa. Se ele tomasse um outro amarelo no futuro, né, ao decorrer do jogo. Tomou um amarelo besta, mas, novamente, não vou criticar o Barreal, que pra mim talvez tenha sido melhor em campo hoje. Não vou pegar no pé dele por causa disso, mas foi um amarelo besta. Aos 38, tem o segundo gol, inclusive do próprio Barreal, uma jogadaça. Uma bola que tava ali com o Corinthians, ali, meio que pra tentar sair no contra-ataque. A bola, acho que alguém passa errado ou acaba só perdendo a bola mesmo. E a bola cai no pé do Schmidt encontra o Barreal. O Barreal domina a bola. Ele faz um bagulho que eu já falei várias vezes aqui que eu gostaria que o Guilherme fizesse mais. O Barreal recebeu a bola, ele dominou, ele não esperou muito, ele só olhou pro gol, deu um corte pro lado pra dentro, rápido e chutou. Chute perfeito do Barreal, não tinha defesa pro goleiro. Talvez fosse o Hugo poderia ter pegado, não o Hugo da seleção, que a gente viu que deu uma partida bizarra contra o Japão, mas o Hugo do Corinthians, que normalmente costuma ser melhor. Talvez fosse o Hugo pudesse ter pegado, não foi o caso. Chute absurdo do Barreal.
E que é o que eu falo, né? Às vezes seria bom se o Guilherme fizesse mais isso, ao invés de dominar a bola e ficar tentando aquela finta chata, ficar cortando pra dentro, chutando no zagueiro ou mandando a bola na lua, se ele fizesse mais isso. Dominou rápido, já corta pra... Se ele quer fazer esse esquema de cortar pra dentro e chutar, poderia tentar seguir o exemplo do Barreal. O Guilherme, embora muitas vezes ele erre, não sei se por questão psicológica ou por afobação mesmo, o Guilherme não é um cara que tem o pior chute do mundo. A gente já viu ele fazendo gols com bons chutes. Acho que a principal questão do Guilherme ali no momento dos gols é o posicionamento dele, um raciocínio rápido que às vezes ele tem. Não é necessariamente um chute perfeito, uma finalização apurada, mas que a gente já viu, principalmente na Série B, o Guilherme cobrando falta, então, e ele fazendo gols de falta. Ele não é um cara que ele tem uma finalização, que ele tem uma técnica horrível. Ele também já fez muitas assistências de escanteio. Então, o Guilherme ele poderia chutar melhor essa bola e ele pode tentar seguir o exemplo do Barreal hoje no segundo gol. Dominou, só olhou, viu que tá em condição, já corta para dentro rápido e chuta. Ou toma decisões mais rápido. O Barreal mostrou isso belamente hoje. Sim, com perfeição nesse lance do gol. O Santos basicamente vai pro intervalo dominando o primeiro tempo como um todo, pressionando muito o Corinthians sem conseguir jogar. Tava difícil do Corinthians sequer sair do campo de defesa. Acho que só teve uma finalização no primeiro tempo do Corinthians, que eu não lembro qual que foi, inclusive. Mas enfim, para mim, os melhores do primeiro tempo foi todos do meio campo, basicamente. O meio campo do Santos foi muito bom. Zé Rafael, o Laser jogando muito também, embora segura a bola às vezes ali que me deixa meio puto e tal. Em outros momentos tem lance de genialidade. Achou um bom passe pro Lautaro ali que o Lautaro não consegue finalizar. Conseguiu arranjar algumas outras boas jogadas ali. O Barreal, obviamente, o gol, o assistência de escanteio, também jogou bem no resto do jogo. O Schmidt eu gostei. Gostei do Schmidt no geral no jogo todo, embora no segundo tempo ele tenha dado uma cansada legal. Junto com o time todo também, mas a gente sabe que o Schmidt ele já é mais lento de natureza. Mas gostei muito da partida do Schmidt, principalmente do primeiro tempo, achei que ele foi muito bem. Destaque também pro Igor Vinícius, que eu gostei bastante da partida. No primeiro tempo, os que eu menos gostei no primeiro tempo, que nem eu tinha falado, o Escobar pra mim eu achei ele no primeiro tempo abaixo, mas no segundo tempo acho que deu uma melhorada ali, até porque o Santos foi mais pressionado, então ele precisou aparecer mais. Não acho que fez uma partida brilhante hoje, não se redimiu das últimas duas partidas, mas pra mim ficou um pouco abaixo aí no primeiro tempo. E o Lautaro também tem um gol ali que sobra no pé dele, que ele chuta pra fora, poderia ter finalizado melhor. Eu acho que tem um outro lance que ele poderia ter finalizado melhor também, mas não lembro de cabeça como foi a jogada. E pra mim foram os dois mais abaixo, assim, o resto do time, o meio-campo pra mim todo foi perfeito. Não perfeito, mas enfim, foi um primor comparado aos últimos jogos. E o resto dos jogadores ali foram bem na medida do possível. Segundo tempo volta, começa na verdade, né? O Santos volta pro segundo tempo, começando ali no mesmo esquema. Aos 6 minutos já tem um pênalti que o Zé Rafael sofre num lance bizarro ali do Bidon, não sei o que ele tentou fazer. Deu um abraço na perna do Zé Rafael, não faz o menor sentido. Imagino que a torcida do Corinthians deve estar puta com ele por causa disso. Porque se o Santos continuasse só com 2-0 e depois o Corinthians fizesse 2-1, eu acho que o Garro e o Memphis teriam entrado muito antes do que eles entraram já quando tava o 3-1. E isso poderia ter dado uma complicada legal, mas assim, legal demais pra vida do Santos. Felizmente não foi o caso, felizmente o Bidão não é nosso jogador, então não é nossa preocupação, foda-se. O Bidão fez o pênalti. Na hora que eu vi o Guilherme segurando a bola, eu fiquei preocupado, já falei aqui várias vezes, não acho que o Guilherme tenha a condição de ser cobrador de pênalti, ele já errou alguns na Série B, ele erra o pênalti que desclassifica a gente da Copa do Brasil também, pro CRB. Não acho que o Guilherme seja um bom batedor de pênaltis, mas na hora que ele pegou a bola, eu tinha quase certeza que era ele que ia cobrar. Porque é capitão, querendo ou não, né? Ninguém tem muito essa moral ali pra tirar. Eu achei que se o Zé Rafael não tivesse feito o gol de cabeça, talvez o Guilherme tivesse oferecido pro Zé Rafael pra desencantar logo e tal. Felizmente o Zé Rafael fez o primeiro tempo e ofereceu pro Rolezer. O Rolezer também tirar essa nhaca, né? O último gol, e acho que o único gol dele no Brasileiro foi contra o Fortaleza, aquele gol do 3-2 que na verdade não. Acho que não, foi outro jogo, na verdade, porque aquele lá foi contabilizado como gol contra do goleiro do Fortaleza.
Não lembro qual foi, enfim. Mas pra dar uma moral pro Laser, perdão. Mas enfim, pra dar uma moral pro Laser, que tava precisando de fato, muito tempo sem fazer gol. Às vezes até tenta um chute ou outro de fora da área, mas não consegue. E finalizou, cobrou muito bem. Mas, novamente, se fosse o Hugo, talvez tivesse complicado a nossa vida, porque acho que talvez a principal valência do Hugo seja ele ser um bom goleiro na questão de cobrança de pênaltis. Se fosse hoje, poderia ter defendido. Infelizmente não foi o caso, graças a Deus. Aos 13, tem o gol do Corinthians, um 3-1 com que o Ranieri sobe de cabeça no escanteio. Bola aérea do Santos hoje foi uma séria preocupação, mesmo com o Luan Pérez, que durante o ano tem sido o nosso melhor zagueiro na questão de bola aérea. O Ranieri sobe sozinho ali, pelo que pareceu no lance. É o Escobar que estava acompanhando ele e acabou vacilando ali na marcação. Não vou criticar o Barreal por isso, né? Tá com méritos pelo jogo de hoje. Mas realmente foi um vacilo ali que poderia ter complicado muito a vida do Santos. Eu vi alguém comentando que que o Brasão ele poderia ter falhado ali, que poderia ter ido melhor. Eu fiquei de voltar para ver o lance e acabei não lembrando, só né, veio isso na minha cabeça agora que eu vim falar do gol. Enfim, não acabei vendo se foi falha ou não do Brasão. Mas eu lembro que a bola acho que vai no meio do gol. Eu não sei se chega a pegar no contrapé do Brasão ali, que ele estava esperando a bola em outro momento, mas enfim, não posso falar se foi de fato falha ou não. E também não vou crucificar por isso, mas a bola aérea foi um problema pro Santos hoje, inclusive. Te- Inclusive, nos 35, teve um outro lance que eu acho que foi o Gustavo Henrique, que sobe sozinho de novo e acaba acertando a trave, a bola que vai nele. Assim, bizarro. Por muita sorte. Assim, o jogo de hoje, o Santos mostrou total postura, mereceu ganhar o jogo com total certeza. Mas a gente teve algumas sortes, querendo ou não, que não tira o mérito do Santos, não é culpa do Santos. Mas que eu falei, se fosse o Hugo Souza hoje, teria muita chance de pegar o pênalti do Rolhazer. Se essa bola entra nessa cobrança ali de cabeça do Gustavo Henrique, ia ser um 3-2 que ia complicar muito a vida do Santos. O Corinthians ia mais pra cima do que já foi. Inclusive depois do primeiro gol do Ranielli. O Santos eu achei que sentiu muito. Vi que ficou meio nervoso, errando alguns passes aqui e ali. Não tava mais com a cabeça no lugar como parecia estar até o início do segundo tempo. Acho que o time deu uma leve cansada também, pressionou muito no primeiro tempo, então acho que era normal que isso acontecesse, mesmo com os 15 minutos de pausa do intervalo. O Santos eu senti que deu uma cansada ali legal. Tanto que aos 25 acaba saindo o Roleza e o Barreal, que pra mim talvez tenha sido. O Roleza eu acho que não, mas o Barreal provavelmente foi o melhor do jogo, principalmente no primeiro tempo. Entra o bom tempo e o Vitor Hugo, graças a Deus o bom tempo de volta. Eu não sei há quanto tempo que eu tô esperando por isso. Um bom tempo que jogou bem com o Caixinha, jogou bem com o Kleber Xavier. Na minha opinião, tem tudo pra jogar, pô, pra ser um maestro desse meio-campo nas mãos do Vojvoda, que tem recuperado jogadores. Eu sempre cito aqui o exemplo do Schmidt e do Zé Rafael, principalmente do Schmidt, que vinha jogando muito mal há muito tempo. E vem jogando com uma constância muito boa desde que o Vojvoda chegou. E que, pô, se ele conseguir potenciar o bom tempo na mesma proporção que ele tem recuperado o Schmidt, o Zé Rafael tem sido muito consistente. Se ele conseguir fazer isso com um bom tempo, puta que pariu, a gente vai ter um meio-campo, assim, vai ser o melhor setor do Santos com muita sobra. Não que tenha muita concorrência também, né? Porque o ataque é uma bosta e a defesa tem falhado muito. Mas enfim. Bom tempo voltando, graças a Deus. Vitor Hugo também se recuperou mais rápido do que eu achei que seria. Eu achei que ele fosse ficar fora por mais tempo. Mas voltou e voltou bem ali na medida do possível também. Não acho que tenha feito nenhum lance, pelo menos que eu tenha notado aqui, que tenha falhado, que tenha ido mal. Inclusive, ele chega a fazer uma tabelinha ali com o Robinho Júnior. Acho que com o Igor Vinícius também em outro lance. No geral foi bem. Aos 40 tem a saída do Lautaro e do Zé Rafael para a entrada do Robinho e finalmente do Arão também de novo. Tá, pô, até bati no microfone aqui. Inclusive, não lembro se o Santos chegou a ganhar algum outro jogo na Vila desde aquele jogo contra o Flamengo também, mas fica a curiosidade, né? Os dois últimos jogos que o Santos ganhou na Vila, se eu não estiver enganado, foi os dois jogos que o Arão entrou no final. Tomara que ele só não se lesione igual foi no jogo contra o Flamengo também, né? Mas enfim, o Arão entrou,
Participou de poucos lances ali, mas gostei nas jogadas ali que o Arão entrou. Achei que ele poderia ter entrado um pouco antes, mesmo que não fosse para tirar o Schmidt, que fosse para tirar. Talvez não o Lautaro e o Zé Rafael, mas talvez no momento que ele tirou o Rolies e o Barreal, ele poderia ter segurado mais o Vitor Hugo e colocado o Arão antes para ele pegar mais ritmo de jogo. Porque hoje ele entrou aos 40, faltando ali, se contar com os acréscimos, ele jogou 10 minutos só. É muito pouco pro Arão, que é uma posição que o Santos tem tido uma carência. O Schmidt, que nem eu falei, tem sido um pouco mais consistente desde a chegada do Vojvoda, mas querendo ou não, quando ele sai, a gente tem que depender do Rincon, que não tem mais condição nenhuma de jogar. E o Arão pode não só ser um reserva muito melhor do que o Rincon, mas também tomar a vaga do Schmidt como titular. Ainda é muito cedo para falar isso. O Arão mostrou muito pouco desde que chegou ao Santos, principalmente por conta das lesões. Mas do torço para isso, né? E aos 47, já no final do jogo, ali saiu o Guilherme para a entrada do Cabalheiro, que não acho que nem chega a encostar na bola direito. Tem um ou dois lançamentos ali para ele pegar na velocidade que ele acaba não conseguindo. Mas também não. Cabadeiro que tem entrado mais esse final de jogo, justamente quando o Santos já tá mais pro Deus nos acuda, ou para tentar se virar de contra-ataque. Enfim, um jogo muito bom do Santos, uma vitória totalmente merecida, graças a Deus. Mantém a gente com essa distância do Z4 e que, porra, que só melhora daqui para frente. Rapidamente, jogador a jogador. Brazão não foi muito exigido, não lembro de nenhuma defesa que ele tenha feito no lance do gol. Que nem eu falei, tinha marcado aqui de ver, de assistir antes de fazer, de começar a gravar o vídeo e acabei esquecendo. Então não sei se ele, não posso dizer se ele chegou a falhar ou não, mas não lembro de nenhuma outra defesa que ele tenha sido exigido. O Igor Vinícius, gostei da partida do Igor Vinícius, pra mim, já falei várias vezes aqui, merece a titularidade no lugar do Mike, enquanto o Mike não recobrar a consciência e voltar a jogar bola, o mínimo que a gente espera dele. Para mim foi muito bem, principalmente se apresentando no ataque. Muitas vezes ele avança, ele passa para a linha de fundo para receber e muitas vezes não tocam nele. Mas ainda assim é útil para atrair a marcação. De repente, se alguém chuta, se alguém tenta algum passe, o jogador do Corinthians acaba tirando ali meio que no susto. A bola acaba ainda chegando e sobrando para ele porque ele tinha feito esse avanço pelo corredor. E gostei muito da partida do Igor Vinícius. O Adonis, não lembro dele ter aparecido muito em alguns lances. O lance de bola aérea hoje do gol do Raniel, que nem eu falei, aparentemente quem tinha que estar marcando era o Barreal. Então não acho que foi uma falha dele. Nos outros lances, assim, não lembro de nenhum lance que ele tenha feito um puta desarme, não salvou embaixo da trave, nem nada. Ao contrário do Luan Pérez, que pra mim fez uma ótima partida. Finalmente o Luan Pérez voltando a fazer uma partida boa. Depois as partidas desastrosas que foram as últimas. Que nem eu falei, torcia muito para que isso não entrasse na cabeça dele. Vem sendo o melhor zagueiro do Santos ao longo do ano com sobras. E que nem eu falei, se o Adonis, se o Voivoda continuar mantendo a linha de 4 e se o Adonis ou o Alexis Duarte quiser ser titular no lugar do Luan Pérez, vai ter que correr muito, porque é de longe o melhor zagueiro do Santos no ano. Hoje, inclusive, no primeiro tempo, chegou até a se apresentar no momento ali no ataque, tentando cruzar a bola para a área. Mas fez uma ótima partida. O Escobar, pra mim, primeiro tempo foi abaixo, segundo tempo foi um pouco melhor, até porque foi mais exigido defensivamente. Não acho que tenha feito uma partida brilhante, não acho que tenha chegado a comprometer também. Mas no geral ali foi uma partida, aquela partida nota 5, tá ligado? Que não fede nem cheira. Acho que o Souza poderia ter entrado, mas, novamente, não vou criticar o Vojvoda pela escolha, porque acabou dando certo no jogo. Mas, querendo ou não, ainda me incomoda um pouco essa insistência tão grande no Escobar. Principalmente porque o Escobar veio pro Santos porque o Vojvoda não contava com ele no Fortaleza. Não sei o que ele tem visto tanto assim no Escobar ao ponto de não tirar ele da titularidade nem a pau. Então isso ainda me incomoda um pouco, mas não vou pegar no pé hoje. Já peguei no pé nos últimos jogos, inclusive. Enfim, o Schmidt pra mim fez uma ótima partida. Meio, mesmo sendo lento, que a gente sabe que ele é, e mesmo cansado, principalmente no segundo tempo, acho que fez uma boa partida. Ele foi consciente, não lembro de nenhuma falha bizarra dele. Afastou bola quando tinha que afastar, achou bons passes, inclusive. Mesmo com linha alta, o Santos marcando pressão hoje, não acho que ele tenha feito falhado em nenhum lance assim. Ótima partida. Zé Rafael,
Novamente uma ótima partida, finalmente coroada com um gol, mas ainda assim se apresenta muito no ataque, ajuda a marcar, arma a jogada. O Zé Rafael, pô, dos jogadores do Santos ultimamente tem sido mais consistente. Era muito que eu falava do Bom Tempo durante o ano todo do Santos, que talvez tenha sido o jogador de linha mais constante desde o Paulista até o Brasileiro, que era o que o Bom Tempo vinha sendo. Desde a ausência dele por conta da lesão, o Zé Rafael tem tido esse papel, tem sido o mais regular do Santos. Independente se o Santos faz um vexame como foi contra o Ceará, ou faz uma partida maestral como foi hoje contra o Corinthians, o Zé Rafael tem sido extremamente constante. Barreal para mim foi o melhor em campo, uma assistência, um gol, que obviamente entra na conta, mas ainda assim em outros lances também que ele foi bem, arriscando, chutando, armando jogada, vem mostrando cada vez mais que merece de fato ser comprado. A gente entra nessa questão ali quando o Barreal faz jogos muito abaixo, falhando em lance de ataque, se o Barreal merece ser comprado ou não e tal. E, pô, você vê esses jogos e você fala, pô, tem que ser comprado. É o artilheiro do Brasileirão, é o artilheiro do Santos no Brasileirão durante o ano, mesmo ficando fora ali em alguns momentos, mesmo perdendo a titularidade em alguns momentos. É o artilheiro do Santos. E aí você pensa, pô, beleza, não vai comprar o Barreal pelos 5 milhões de dólares lá que estão pedindo. Vai comprar quem com 5 milhões de dólares? O Santos trouxe o Rollizer por 11 milhões e o Rollizer até agora não fez o que o Barreal fez com a camisa do Santos. A gente sabe que sempre fala que não é só culpa do Roleza, às vezes ele deixa os jogadores do Santos em condições perfeitas para fazer o gol e os caras perdem, mas ainda assim, querendo ou não, o Barreal também enfrenta essas questões. Muitas vezes entrando, inclusive entrando no lado que ele não está acostumado mais tanto assim a jogar, mas ainda assim, é um jogador muito bom, é um jogador que ajuda bastante na marcação, sempre se apresenta para finalizar e para criar jogadas, joga de segundo volante, joga de meia, joga aberto pelos lados, tem que ser comprado, não tenho o que falar. Diferente do Zé Ivaldo, que deixa muitos. Embora o Zé Ivaldo seja muito mais barato, se eu não me engano, o Zé Ivaldo são 5 milhões de reais e não de dólares. O Zé Ivaldo mostra muitas inconsistências para dar essa certeza de que, pô, mesmo sendo barato, tem que comprar. O Zé Ivaldo não traz essa segurança toda. Ao contrário do Barreal, que para mim acho que tem que ser comprado assim, mas com total certeza. O Rolaser, acho que fez uma boa partida. O primeiro tempo dele foi melhor que o segundo, mas ainda assim arranjou bons passes, sempre sendo meio fominha aqui e ali, mas prendendo muita bola quando às vezes poderia soltar. Teve uma que ele chega a sofrer uma falta próximo da grande área do Corinthians, que ele poderia ter passado pro Guilherme que estava passando, mas enfim, não vou pesar muito nisso hoje, tô até cansado, inclusive. Tô botando a mão aqui na testa porque eu tô com dor de cabeça desde cedo. Mas enfim, não vou pesar muito nisso. E o Lautaro, pra mim, fez uma partida abaixo hoje, brigando muito, que é o que eu espero dele, como eu sempre falo aqui. Não espero que ele seja um goleador, espero que ele brigue, que ele ajude a armar jogadas, que ele busque todas as bolas. E até no final, quando ele foi substituído no segundo tempo, ainda assim ele dava umas últimas arrancadas para impressionar o zagueiro do Corinthians, com assim, nesse quesito com maestria. Eu acho que foi um pouco abaixo hoje, mas enfim, não foi nada de péssimo. E o Guilherme, que novamente não fez uma partida brilhante, não chegou a fazer gol, mas diferente dos últimos jogos, que eu vejo que talvez seja algo positivo, que ele não me fez passar tanta raiva. Não ficou só insistindo naquele driblezinho dele de ficar fintando pro corpo, corta pra dentro e chuta no zagueiro. Não mandou nenhuma bola na lua que eu me lembre. Inclusive quem fez isso foi o Rolaser, numa jogada do segundo tempo. Não acho que tenha ido mal. Também não foi nada brilhante, mas enfim, foi consistente. Gostei no geral ali da partida do Guilherme. Dos que entraram, bom tempo para mim foi muito bem. Voltando a pegar ritmo, um jogo complicado e mesmo assim foi muito bem, ajudando na defesa e ajudando principalmente na criação de jogadas. Mesmo voltando de lesão também já mostrou ali que não tá com medo de se arriscar, de ir na dividida, de dar carrinho, de correr. Então, ótimo retorno do bom tempo. Vitor Hugo, para mim, foi com um pouco menos de destaque, mas ainda assim muito bem. Nos próprios jogos que o Vitor Hugo tinha jogado desde que ele chegou, eu não achei que ele tinha sido destaque em nenhum, mas ainda assim acho que ele traz uma dinâmica boa pro meio-campo do Santos. Ele é um cara com muito físico, com muita potência de ajudar na marcação e de ir para o ataque também, então acho que ele pode ser uma peça fundamental. Não acho que ele mereça uma vaga à frente do Bom Tempo. O Bom Tempo tá no time há mais tempo e eu acho muito melhor do que o Vitor Hugo, mas o Vitor Hugo pode ser uma ótima opção também, dependendo do que o Vojvoda queira fazer.
O Robinho, pra mim, entrou muito bem, inclusive. Entrou já faltando pouquíssimos minutos, né? Entrou os 40, mas criou umas jogadas aqui e ali, sofreu falta, amarelou o Gustavo Henrique. Tem uma jogadinha ali na linha de fundo que vai dois caras pra cima dele, ele não consegue manter a bola e cruzar. Acho que não lembro se era o Lautaro não, porque o Lautaro saiu quando ele entrou. Mas acho que não sei se era o Guilherme ou se era o Cabadeiro já no final do jogo, que ele acaba conseguindo se livrar desses dois marcadores do Corinthians perto da bandeirinha de escanteio e acaba cruzando para a área. Infelizmente ninguém chegou na bola, mas foi um bom cruzamento, foi uma boa jogada. Gostei da entrada do Robinho, que tem se firmado cada vez mais com o Vojvoda. O Arão, para mim, que nem eu falei, finalmente entrou, que acho que isso é o mais importante. Tem que ter mais consistência e mais tempo de jogo durante os próximos jogos. No geral, um dos poucos lances que ele participou, eu gostei. Não tem muito o que falar além disso. E o Cavadeiro também, pô, acho que nem sequer tocou na bola. Até porque entrou aos 47. Enfim, família. Jogo ótimo pro Santos, principalmente não só pelo resultado, mas pelo desempenho. Talvez tenha sido o primeiro jogo do Vojvoda que o Santos tenha jogado muito bem e tenha o placar fez jus. No jogo contra o São Paulo, por exemplo, o placar poderia ter sido muito mais elástico, mas não foi porque o Santos parou no goleiro do São Paulo, que inclusive também era da base, igual foi no caso hoje do Corinthians. Outros jogos o Santos criou muito, foi muito superior e não conseguiu trazer o resultado. No último jogo contra o Ceará foi amassado, mas felizmente no jogo de hoje o Santos mostrou futebol, fez por merecer e acho que o placar foi justo. Talvez tenha sido o primeiro jogo do Vojvoda que o placar foi justo, seja pro bem, seja pro mal. Enfim, a gente mantém essa distância da zona, graças a Deus, e que, pelo amor de Deus, o Bahia vença amanhã. E a gente vai. Eu sempre falo, nos jogos que o Santos vai bem, assim, consegue arrancar algum ponto, eu acabo sempre falando que o Santos consiga manter essa distância da zona, que com muita sorte consiga pensar em algo além disso, mas ainda está muito longe. A briga do Santos é contra o Z4, é contra o rebaixamento. Agora, volta a encostar no Inter, que também perdeu hoje pro Mirassol, encosta de novo no Atlético Mineiro, que empatou com o Cruzeiro. O próprio Corinthians, que só tá acho que 2 pontos de distância. Enfim, torcer para que o Z4 continue formado do jeito que tá e que com muita sorte o Santos consiga se afastar cada vez mais. Ganhamos, família, ganhamos.